Olá pessoal, domingão, 8 de agosto, boletim semanal na área para deixá-los antenados e preparados para a segunda semana do mês que se inicia no pregão de amanhã. Vou rodar aqui rapidamente o nosso disclaimer que este conteúdo é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda em nenhuma hipótese. Eu falo sempre com todo mundo, seja seletivo em suas análises, foque sempre opinião própria com embasamento coerente. E aqui embaixo está o segredo para você ter vida longa no mercado de renda variável. Nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. O que eu quero dizer com isso? Calcule antes de você fazer qualquer aporte, seja para trade, seja para investimento, calcule o tamanho da sua perna, o que você tem disponível para perder caso o seu trade ou o seu investimento não vá a favor da sua expectativa. Assim, você dará uma vida longa em relação aos seus investimentos dentro do mercado. Fechou? Bom, vou começar esse vídeo de hoje, pessoal, um pouco diferente, porque vocês sabem aqui qual que é a função principal do nosso canal. Deixar o investidor pessoa física muito craque e safo das movimentações do nosso mercado. E a gente não poderia deixar passar batido. Um investidor pessoa física, normalmente, ele tem um comportamento não profissional no mercado financeiro. Quem que manda no mercado, pessoal? Os grandes fundos globais que operam por aqui. Não à toa que a gente fala com vocês, quem manda prender e manda soltar, fluxo externo na veia. E para isso, a gente vai relatar para vocês aqui dois comportamentos que vocês vão de cara perceber qual que é a ineficiência do investidor pessoa física. Serve para cada um de vocês fazer uma reflexão do que vocês estão fazendo no mercado financeiro, se está ok, ou a galera que está escutando aí o nosso vídeo, vendo esse nosso conteúdo, vê o qual motivo você não para de perder grana no mercado financeiro. Fechou? Movimentação do Ibovespa, a gente teve aí 5 pregões na semana passada. A B3 já divulgou os dados até o pregão de quinta, portanto 4 pregões. E dá uma olhada, essa linha branca é o nosso Ibovespa. Está acumulando uma alta agora de 0,83 para o mês de agosto. E essa linha amarela, pessoal, é o fluxo acumulado do investidor pessoa física. Nesse mês está vendendo. Aí você comenta, Renato, no pregão de segunda e terça subiu. Olha o que o investidor pessoa física estava fazendo, pessoal. Vendendo. Quando chegou no pregão de quarta-feira, o nosso mercado caiu. Olha o que o investidor pessoa física estava fazendo. Comprando. Portanto, dos 4 pregões que a B3 disponibilizou para a gente esses dados, o investidor pessoa física acertou o sentido do mercado em apenas um pregão. Beleza? Olha o que eu vou rodar para vocês do comportamento do investidor pessoa física no mês passado, mês de julho. A gente teve aqui 21 pregões em relação à movimentação do mês de julho. Olha aqui, pessoal. Primeiro pregão de julho, a bolsa caiu, investidor pessoa física comprou. Depois a bolsa subiu, investidor pessoa física vendeu mais do que o volume que tinha comprado anteriormente. Depois a bolsa caiu durante 2 dias. Olha o investidor pessoa física comprando 2 dias. A bolsa subiu, investidor pessoa física vendeu. A bolsa caiu, investidor pessoa física comprou. Depois a bolsa subiu 1 dia, investidor pessoa física vendeu. Depois o segundo dia foi o primeiro dia que o investidor pessoa física acertou o sentido do dia. O pregão do dia 13 de julho já tinha errado uma paulada para trás. Depois, o nosso mercado subiu mais um pouco, já tinha vendido tudo que tinha comprado antes. E olha que estava com saldo negativo. Depois, o nosso mercado teve 1, 2, 3 dias corretivos. Olha o que aconteceu. 1, 2, 3 dias o investidor pessoa física comprando. Aí, para a gente não ficar se alongando muito, depois o nosso mercado teve um movimento de valorização. O primeiro dia que o investidor pessoa física acertou o sentido, ou seja, o segundo pregão no mês que conseguiu acertar o sentido do dia, foi exatamente esse pregão do dia 20 e o pregão do dia 13. E depois, o que aconteceu? O nosso mercado teve uma movimentação de valorização, estava vendendo. Aí alguém chega perto de mim e fala, Renato, mas estava colocando lucro no bolso. Eu falo, opa, lucro no bolso
De onde? Se for a galera que comprou aqui nesse primeiro dia, conforme a gente viu aqui embaixo, não estou vendo lucro. Se for a galera que comprou nesse segundo dia, dessa movimentação aqui corretiva, desse segundo dia consecutivo, também a gente não está vendo lucro. O patamar de preços, a gente viu que não voltou mais nesse patamar, pessoal, no mês de julho. E esse giro que o investidor pessoa física está fazendo aqui, além de não ter oferido lucro dessa movimentação compradora, a gente percebe que está sempre na contramão do mercado. Conseguiu acertar o terceiro dia de movimentação junto com a movimentação do preço, exatamente no pregão do dia 29. O que eu quero dizer com isso? Em 21 pregões, o investidor pessoa física acertou o sentido do dia em apenas 3 pregões no mês de julho e nesse mês de agosto, nos 4 pregões com os dados da B3 divulgados, o investidor pessoa física acertou o sentido do dia em apenas um pregão. Como que você quer que o investidor pessoa física seja um vencedor dentro do mercado financeiro, pessoal? Não tem como. Por que a gente fala isso? Porque a gente tem o nosso gráfico evolutivo dos participantes do mercado. Vocês que já conhecem aí o nosso canal, vocês sabem dessa existência, desse nosso acompanhamento. E justamente, olha o que está acontecendo. A nossa bolsa estava fazendo o zigue-zague descendente desde os 129.500 pontos e o investidor pessoa física fazendo um zigue-zague ascendente na movimentação do fluxo acumulado. Quando a nossa bolsa teve uma movimentação de alta, que a gente saiu de 110 mil pontos e a gente bateu 130 mil pontos, olha aqui que o investidor pessoa física estava fazendo. Prioritariamente estava com uma ponta vendedora. É isso que a gente comenta. Quando a gente tem uma movimentação corretiva, como a gente aconteceu também, lá dos 125 mil pontos até 110, olha lá o investidor pessoa física comprando. Alguém pode chegar e falar, Renato, mas está comprando quando cai. Até então, top. Mas você acha que a galera que começou a comprar quando estava lá nos 125 mil pontos, no início de janeiro, o preço só foi voltar para cima desse patamar, pessoal, lá no início do mês de junho. Significa que a pessoa que comprou aqui quando começou a cair, ela precisou de esperar praticamente aí 6 meses quase. Se a pessoa comprou um pouquinho mais abaixo, ela esperou 4 meses. E é isso que a gente posta para vocês. E aqui a gente avalia a eficiência do investidor pessoa física com prazo mais curto. Quem está operando, que está conseguindo ganhar dinheiro, esperando esses movimentos, esperando o mercado voltar, está esperando normalmente, no mínimo, 2, 3, 4, 5 meses. A não ser que seja aquela pessoa que comprou aqui, ó, na Bacia das Almas, exatamente no movimento lá no final de fevereiro, e resolveu, aqui ó, começou a vender depois, quando chegou lá no início de abril, começou a vender. Aí sim, a galera que comprou aqui embaixo. Agora, toda a galera que comprou quando estava ainda na trajetória descendente de preço, pessoal, não tem como ganhar dinheiro. E a função do nosso canal abrir o olho do investidor pessoa física. Olha o investidor pessoa física que comprou lá nos 129.500 pontos, começou a comprar aqui. A gente botou até uma bolinha aqui para vocês. O que é que ganhou de grana, pessoal? Nada. A bolsa depois passou para 124 mil pontos. Agora a nossa bolsa teve uma movimentação de valorização no pregão de sexta-feira. E o que pode acontecer quando a B3 divulgar esses dados de sexta-feira que ela vai fazer no pregão de terça-feira? O investidor pessoa física provavelmente vai ter vendido passando para baixo da média móvel de 21 períodos. Já está na boca. E se o mercado começar a engatar uma movimentação de valorização, qual que é a função? O investidor pessoa física passar para baixo da média móvel de 21 períodos. Aí não vem com aquela conversa falando, Renato, mas está vendendo agora que está se valorizando porque está colocando lucro no bolso. Eu falo, qual lucro?
Depende. Se for a galera que comprou a partir dos 129.500 pontos tentando achar fundo no mercado, o mercado não chegou nem naquele patamar ainda. Sexta-feira a gente fechou 122.800 e se passar para baixo da média móvel de 21 períodos, vai ser quem que está ganhando grana, pessoal? Provavelmente pouquíssimas pessoas que compraram no movimento corretivo que a gente está verificando aqui, de 2 dias, para tentar vender quando pegou nos 122 mil pontos. Agora, nem todo mundo, porque esse topinho aqui ainda nem superou esse topinho que a gente deixou no dia 3 de agosto, lá nos 123.500. Eu quero que isso fique bem, mas bem claro para vocês que acompanhem o nosso conteúdo. Pessoal, a gente está tentando salvar pessoas que estão querendo entrar para o mercado financeiro para poder aprender a fazer trade. E para isso eu sempre falo e vou falar em todos os nossos vídeos. Tá muito prazeroso ter a possibilidade agora, pessoal, de contar com a ajuda justamente do nosso conteúdo para o investidor pessoa física que está no mercado financeiro. Olha o que a gente tem agora, pessoal. A gente agora conta com o nosso grupo de membros. R$ 39,99 mensais. Ninguém no mercado financeiro faz isso para o investidor pessoa física, onde que a gente coloca informações com o mercado rolando. A gente coloca para vocês o panorama de onde que está o gringo comprando, o gringo vendendo pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Faça uma reflexão, veja se realmente você tem um perfil para o ambiente de trade dentro do mercado. E se for o caso, você vai ser muito bem-vindo na nossa comunidade, onde que a gente está conseguindo abrir o olho das pessoas e todo mundo está percebendo que eles mandam prender e mandam soltar. A gente está conseguindo pegar lá e identificar várias pernas fantásticas dentro do nosso mercado. Lembrando que lá, como aqui também no nosso conteúdo, é um ambiente de estudo. Nós não recomendamos absolutamente nada, mas a gente abre o olho de vocês para que vocês prestem atenção em quem faz o mercado financeiro. Tá feito o convite, e outro convite que eu vou fazer para vocês, se você pela primeira vez está navegando no nosso conteúdo, dá uma olhada a quantidade de informação que a gente tem por aqui. Navegue, maratone os nossos vídeos para você ganhar rodagem no mercado financeiro. E se você gostar desse conteúdo, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. A gente tem um canal, pessoal, com conteúdo totalmente off-topic. Recentemente a gente conseguiu bater a marca aí de 20 mil inscrições. Nesse momento a gente já está aí com 20.300 inscrições do nosso conteúdo. Senta o pé na porta, deixa o seu like nesse vídeo para a gente poder disseminar cada vez mais este conteúdo que a gente coloca aqui para o investidor, pessoa física que quer ser profissional dentro do mercado financeiro. Eu vou comentar o segundo tema com vocês aqui no nosso conteúdo. Nós temos, pessoal, tudo no nosso canal tem base estatística. E olha o que eu vou rodar para vocês agora em relação à estatística do fluxo estrangeiro. Todo mundo que está chegando aqui no nosso conteúdo, a gente tem aqui a movimentação do fluxo oficial estrangeiro e a movimentação pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Eu tenho uma base estatística aqui, pessoal, tanto do fluxo oficial estrangeiro, como das corretoras estrangeiras que operam por aqui. Dá uma olhada que nos últimos 150 pregões, o fluxo do investidor estrangeiro seguiu o mesmo sentido do dia em 102 pregões, pessoal. 68% de taxa de acerto. Se a gente pegar os últimos 60 pregões, ou seja, basicamente aí os últimos 3 meses, eles acertaram 43 pregões, 71,67% de taxa de acerto. Nos últimos 30 pregões, que dá mais ou menos aí 1 mês e meio, eles acertaram 20 desses 30 pregões, taxa de acerto de 66,67%. Agora, se vocês perceberem, olha a taxa
pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Nos últimos 150 pregões, bem próximo do fluxo oficial estrangeiro, acertou 101 contra 102, olha aqui, 67 de taxa de acerto. Agora, dá uma olhada nos últimos 60 pregões pelas corretoras estrangeiras, eles acertaram 46 dias o mesmo sentido do mercado. Dá mais de 76% de taxa de acerto e nos últimos 30 pregões eles acertaram o mesmo sentido do dia em 22 pregões. Isso dá mais de 73% de taxa de acerto e a gente faz esse acompanhamento com vocês aqui no nosso conteúdo do canal desde 2016. Já são 264 semanas que a gente faz esse acompanhamento com vocês e dessas 264, 201 semanas, preço e fluxo pelas corretoras estrangeiras estão no mesmo sentido. Isso dá uma taxa de acerto de mais de 76% dentro do nosso mercado. E olha que interessante, eu já vou mudar um pouco a ordem do vídeo. Olha, nessa semana, na movimentação aí do investidor estrangeiro, olha o que eles acertaram dentro do nosso mercado, pessoal. Olha aqui, mais uma semana que eles tiveram uma projeção de lucros para o nosso mercado. A 18ª semana consecutiva que eles tiveram o quê? Uma projeção de lucros em relação aos 15 mais de compra e venda pelo fluxo das corretoras estrangeiras em relação aos ativos do Ibovespa. Aí eu quero comentar com vocês, é ou não é coerente a gente poder demonstrar esse trabalho que a gente faz com todo o carinho para poder alertar o investidor pessoa física que está aí dentro do nosso mercado, na labuta? Agora a gente tem a possibilidade de deixá-los cada vez mais antenados nas informações relevantes pelo fluxo de quem manda prender e quem manda soltar dentro do nosso mercado. Vou rodar para vocês aqui, olha a movimentação dessa semana. A gente subiu aí 0,83 e dá uma olhada aqui em cima, pessoal. Eles compraram o nosso mercado à vista em R$1 bilhão e ficou bem próximo porque eles venderam R$1 bilhão no Ibovespa Futuro. Lembrando que o contrato do Ibovespa Futuro vai vencer agora, sem ser nessa quarta, na outra quarta, dia 18 de agosto. Eles estão ajudando a prender o nosso mercado pelo futuro, que é o fluxo de curto prazo, e estão começando a fazer uma ponta compradora em relação à movimentação do nosso mercado à vista. O nosso último vídeo da semana passada que a gente fez, inclusive, junto com o nosso vídeo de base mensal, a gente comentou com vocês. E na semana, o que a gente tinha comentado? Tinham feito feirinha nos nossos ativos de peso. Nessa semana, eles tiveram, dos ativos que eles atuaram numa ponta compradora, 1,17 de valorização média, e dos 15 que eles atuaram numa ponta vendedora, 0,49 de desvalorização média. Conseguiram, então, nas duas pontas ganhar dinheiro, aí com uma média de quase 30 milhões de reais de projeção de lucro somente nessa semana dentro do nosso mercado. Para o dólar, pessoal, o dólar encerrou a semana bem próximo da estabilidade, 5,23 dólar comercial. E olha aqui, pessoal, ponta vendedora por parte deles no nosso mercado via corretoras estrangeiras que operam por aqui. A gente segue muito, mas muito atento, inclusive lá no nosso grupo de membros, nós temos um racional em relação a essa movimentação vendedora, sendo que a gente chegou a pegar pernas, pessoal, de 70, de 60 pontos, identificando essas pressões que eles fazem durante o mercado em relação à movimentação dos preços. Em relação aos principais mercados pelo mundo, lá fora subiu mais do que a gente. Bolsas americanas, europeias e também asiáticas com uma movimentação de predominância de alta. A gente então está devendo aqui uma movimentação em relação ao mercado externo. A gente segue muito atento nessa movimentação dessa semana que está se iniciando, justamente porque a gente está aí descontado e eles têm uma movimentação aí já começando a armar uma casinha de ponta compradora no nosso mercado à vista. Se a gente for falar aí para vocês do grau de eficiência por parte deles, dá só uma olhada. Dos 24 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram uma projeção de lucros em 21 deles, o nosso Ibovespa, com a sexta melhor performance no nosso mercado. E a gente vai comentar com vocês, vou mudar novamente a ordem do vídeo, eu quero voltar lá para a pressão
dos participantes do mercado. O que a gente vai comentar com vocês, pessoal? Sobre o fluxo do investidor estrangeiro que está aí retomando uma movimentação compradora no nosso mercado. Poxa, Renato, mas você chegou a comentar que eles estavam assumindo uma ponta vendedora. Sim, pessoal, mas dá uma olhada já com os dados computados do pregão de quinta-feira, que a B3 já disponibilizou. Olha a curvinha do investidor estrangeiro começando a apontar para cima. A gente até colocou aqui, ó, fizeram fundo quando o nosso mercado fez o fundo no fechamento da semana passada, 121.800 pontos, e nessa semana a gente teve uma movimentação de valorização em relação ao fechamento da semana passada, aquele 0,83, e olha o fluxo do investidor estrangeiro, pessoal. Ainda está abaixo da média móvel de 21 períodos, e a gente sabe também que eles têm o mercado futuro, eles estão ainda com ambiente protetivo, com vendas para esse contrato que a gente está com o vencimento dele na próxima quarta, sem ser nessa, na outra, dia 18. Agora, outra informação importante. Olha o fluxo do investidor institucional nacional, pessoal. Olha o que eles acabaram de fazer. Cruzaram a média móvel de 21 períodos para baixo. Exatamente no pregão de quinta-feira, quando a nossa bolsa fechou com uma cotação de 121.600 pontos. Compraram a nossa bolsa em 128, passaram para cima da média móvel e agora já começaram a vender a nossa bolsa antes de atingir o patamar dos 128 que eles tinham comprado. Venderam novamente, tomando outra trolha no mercado e passando para baixo da média móvel de 21 períodos. Para a gente poder finalizar esse ambiente dos participantes, vocês tiveram comigo no nosso overview na última quarta-feira que a gente tinha comentado com vocês que as corretoras estrangeiras estavam mais flats. Inclusive, recomendo demais o que a gente abordou lá da normalização do fluxo oficial estrangeiro e também pelas corretoras estrangeiras. E dá uma olhada, pessoal, eles assumiram uma ponta compradora aí no nosso mercado e a gente teve uma movimentação de valorização em relação aos nossos ativos. Muito atento em relação a esse fluxo no nosso mercado. A gente vai comentar com vocês em relação aos índices que não são tão amplos, porque eu quero comentar com vocês aqui primeiro a movimentação dessa semana, onde que a gente teve destaque de venda, pessoal, mais uma vez, setor imobiliário, 1,76, e a gente já demonstrou para vocês que o setor imobiliário, com a movimentação da alta de juros, a gente tem pressão para baixo em relação a esse consumo, em relação às famílias. Muito atento, porque a gente vai comentar com vocês também na movimentação dos juros futuros. Olha o que aconteceu, pessoal. Exatamente, a gente teve no movimento da última quarta-feira, o Banco Central aumentou 1% da nossa taxa básica em relação à movimentação anterior. Agora a gente passou de 4,25 para 5,25. Olha como é que já está os juros futuros. Olha os nossos juros para janeiro do ano que vem, pessoal. Já está batendo 6,47. Eu estou olhando aqui, ó. Aqui eu tenho a movimentação para você que está chegando agora no nosso conteúdo. Eu tenho o janeiro de 22, 23, 25, 27 e 29. Todos já com zigue-zague ascendente e os mais curtos exatamente refletindo essa movimentação que o BC está tentando controlar a inflação, 6,47. A gente tinha comentado 2 semanas atrás. Eu falei para vocês que nesse momento nós temos excelentes oportunidades no Tesouro Direto. É interessante você digitar lá no Google, clica aqui, ó, títulos, preços e taxas, automaticamente você vai cair nessa tela e onde que você pode fazer o seguinte, você pode descer aqui e verificar o que o governo está te ofertando para você adquirir Tesouro Direto, pessoal. Olha o título pré-fixado, está pagando 9,15 ao ano. 2 semanas atrás, quando a gente fez o nosso vídeo, estava pagando 8,35. Praticamente 10% de alta nas 2 últimas semanas em relação à taxa do pré-fixado. Olha o Tesouro IPCA, pessoal, que paga para a gente uma taxa fixa mais o IPCA. Lembra que o IPCA ali já está rodando em quase 6,74? Então, se a gente pegar 6,74 com mais 4,
A gente vai ter aí, basicamente 10,5, 11 em relação ao Tesouro IPCA. É claro que o IPCA, ao longo dos anos, ele pode voltar a se desvalorizar caso o BC tenha a medida contratada de segurar o movimento da inflação com aumento de juros. Então, se você tiver esse interesse de proteger o seu capital em relação à taxa, sabe quanto que estava a taxa 2 semanas atrás? Pessoal, estava 3,70. Agora nós estamos com 4,23. 15% praticamente, sendo que o governo precisa de se financiar e ele precisa fazer a rolagem em relação também aos nossos títulos públicos. Fechou? Bom, quero comentar com vocês aqui então, esse ambiente inflacionário está causando peso onde? Lá nos nossos setores, a gente tem aquele nosso gráfico por setor e olha como é que está acontecendo a movimentação aqui no nosso mercado. Nessa semana de alta, olha o que eles puxaram, pessoal. Puxaram o carbono eficiente, que é o Ibovespa sem as ações de Vale e várias do setor de materiais básicos. Inclusive, nessa semana, fecharam praticamente flat. Olha os ativos do Ibovespa, pessoal. Eles já tinham comprado na semana passada, com o nosso mercado caindo. Novamente, uma ponta compradora para os ativos do Ibovespa pelas corretoras estrangeiras que operam por aqui. Olha o setor financeiro, pessoal. Ponta compradora, a gente chegou lá no nosso grupo a pegar movimentos belíssimos em relação aos ativos do setor financeiro, identificando presença compradora do fluxo externo. Olha o setor de consumo também, muito machucado ultimamente. Nessa semana deram um refresco em alguns ativos, a gente vai ver com vocês aí mais para frente, e esse índice financeiro também dando uma respirada. Agora, se a gente pegar aqueles setores que não tem tanta representatividade, de cara, olha aqui pessoal, essa linha azul clara, é o setor o quê? Imobiliário. Eles estão fazendo o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora, pessoal. E eles começaram a dar uma estancada de vendas aonde? Olha, no setor de small caps. Começaram a dar uma estancada. Também no setor de utilidade e um pouco maior ênfase compradora no setor elétrico. Eles estavam praticamente flat até na semana passada, tinham estancado a ponta vendedora e nessa semana assumiram aqui uma ponta compradora em relação a esses setores no nosso mercado. E, para a gente poder sempre comentar com vocês, BDRX, né pessoal? Ponta Compradora Futebol Clube. Depois vocês dêem uma olhada no nosso vídeo onde que a gente comenta dos ativos BDRX, as maiores empresas americanas. Você pode ter acesso em relação a comprar uma única ação para o seu investimento diretamente pelo seu home broker ou até mesmo diretamente da sua plataforma de negociação. Fechou? Bom, então a gente vai poder encerrar esse vídeo de hoje primeiro comentando com vocês como é que eles estão no mercado futuro, movimentação deles ainda de proteção, conforme a gente comentou com vocês no mercado futuro. Eles têm uma ponta vendedora de quase 2 bilhões e 700. Só que, recentemente, eles já estão começando a comprar o mercado à vista com uma maior monta do que essa ponta vendedora de todo o contrato que vai se encerrar agora no próximo dia 18 de agosto. Muito atento nessa movimentação aqui. Eles estão fazendo barba, cabelo e bigode e a gente conseguiu pegar lá no nosso grupo exatamente excelentes movimentos corretivos durante essa movimentação de baixa para o índice futuro. E no dólar, pessoal? No dólar a gente tinha comentado exatamente essa movimentação por parte deles, o que? Vendedor. Eles estão vendidos no dólar, pessoal, bem, mas bem alto. Olha que o dólar fechou sexta-feira 5,248,5. E a movimentação por parte deles, o que? Vendedora, começando a armar uma casinha de venda. Lembrando que a gente ainda tem muito chão pela frente nessa movimentação desse contrato, o do dólar, o de uva. E eles já estão começando a armar uma casinha de ponta vendedora com dólar, o que? Lá em cima. A gente segue muito atento em relação a essa movimentação. Então, fechando esse vídeo de hoje, vou comentar com vocês sobre os setores. A gente vai dar uma passada rápida, porque lá no nosso grupo de membros a gente consegue disseminar realmente as informações durante a semana. Então a gente teve
No setor financeiro, destaque de movimentação de alta para as ações de B3, eles ajudando a empurrar. A gente teve também uma ponta compradora nas ações do Banco Itaú, do Banco Bradesco, a gente tinha comentado com vocês, inclusive a gente tem um racional muito top lá no nosso grupo de membros. Aqui no setor de consumo, as ações de Ambev, pessoal, Ambev entrando aí, aparecendo o fluxo externo em relação às ações da companhia, e o único ativo do setor de construção civil que teve uma valorização nessa semana, as ações de JHSF, que começou bem de leve aparecimento aqui de fluxo externo por parte deles. Na outra ponta, as ações aqui de CVC, uma queda expressiva, quase 8, eles aproveitaram para poder fazer uma feirinha, e as ações de Localiza caindo mais de 6, e eles sentaram a mamona na ponta vendedora, assim como eles tiveram também uma venda mais expressiva em cima das ações de Via Varejo. Bom, se a gente passar aqui, setor de materiais básicos, as ações de Usiminas, siderurgia subindo o quê? Quase 5. Olha a CSN, mesmo setor, caindo quase 5. Uma eles compraram, outra eles venderam, expertise que eles têm dentro do nosso mercado, a gente conseguiu identificar isso muito forte em relação ao nosso grupo de membros. Aqui no setor de óleo, gás e biocombustível, apareceram em relação às ações de Petrobras. Na semana passada eles já tinham uma ponta compradora em relação às ações da companhia, nessa semana a gente teve balanço de Petrobras e eles assumiram uma ponta compradora em relação às ações da companhia. Se a gente pegar aqui no setor de serviços públicos, a gente tem aqui as ações de Copel, mais de 7% de valorização, inclusive o segundo volume comprador por parte deles no setor de serviços públicos, perdendo apenas para as ações ordinárias de Eletrobras, que também tiveram um volume expressivo, uma movimentação de quase 2,5% de valorização, e a gente teve também ambiente comprador no ativo que mais caiu, as ações de Semig, quase 2% de desvalorização, e eles também assumindo uma ponta compradora. Aqui no setor industrial, as ações de Embraer, a gente conseguiu pegar, pessoal, quinta-feira, assim, uma teteia lá identificado no nosso grupo de membros, e o ativo aí deslanchando na movimentação de base semanal, mais de 3% de valorização. E na outra ponta, as ações de Eco Rodovia, a gente conseguiu também identificar, ponta vendedora, inclusive o ativo caindo aí mais de 6,5% na semana. Bom, aqui no setor de saúde, as ações de RADL, a gente percebeu que já tem algumas semanas que eles estão acumulando ponta compradora por parte das corretoras estrangeiras. Nessa semana, o ativo subindo aí mais de 3% no nosso mercado. E eles continuam também a aportar em relação às ações de Intermédica, mais uma semana bem compradora por parte deles. Ainda o ativo não correspondeu, a gente segue muito atento em relação a essa movimentação. Aproveitaram para também fazer uma feirinha em relação às ações de Qualicorp. E aqui no setor de telecomunicações e TI, quantas semanas a gente já tinha percebido que eles estavam comprando TOTOS. E TOTOS, nessa semana que passou, uma alta maravilhosa, mais de 5,5%, eles aproveitaram para colocar alguma coisinha de lucro no bolso em relação às ações da companhia. Tiveram uma ponta vendedora também, não participando da alta de Local Web, só que nas ações de Vivo e também nas ações de TIM, ambiente comprador, e os dois ativos corresponderam com valorização dentro do nosso mercado. Dessa forma, pessoal, a gente deseja a vocês uma excelente semana. Nosso compromisso principal é deixar o investidor pessoa física muito alerta, e a gente tem aqui base estatística para vocês perceberem o quão são eficientes fluxo externo, seja pelo fluxo oficial divulgado pela B3 ou as informações que a gente tem já direto para poder fornecer a galera que faz parte aí do nosso grupo de membros, que está justamente querendo virar a chave com relação à movimentação. O convite está feito, clica no botão, espalhe para as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizades, porque aqui, pessoal, aqui a gente tem um jargão dentro lá do nosso grupo que a gente fala que aqui a gente tem café no bule, e aqui a gente tenta transformar o ambiente do investidor pessoa física dentro do nosso mercado. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!